Olá, mulheres, como é que vocês estão? A partir dessa semana a gente vai mudar a forma de estar compartilhando a palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Gabriela Massaneira, sou casada, eu tenho 3 filhos. Eu sou casada com Carlos Germão Beirales, tenho 3 filhos, o Carlos Miguel e o Carlos Gabriel. E tive um aborto também. A gente compartilhava a palavra semanalmente já faz alguns anos em áudio, e Deus me deu essa direção agora de mim estar compartilhando a palavra em vídeos. E eu agradeço muito a vocês pelas orações, pelas intercessões, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Principalmente nesses últimos meses, como tem sido maravilhoso aquilo que Deus tem feito. É um presente de Deus poder continuar caminhando com vocês, crescendo no Senhor junto com vocês. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que se encontra lá em João 11. Domingo essa palavra veio no meu coração de uma maneira tão inesperada. Eu tinha conseguido organizar a casa. Para quem é dona de casa sabe o quanto é bom a gente terminar, né, de limpar a casa, né, o bebê dormindo, o outro, meu filho, ia jogar play e eu ia ter um tempo para mim. Meu marido estava finalizando um trabalho. E eu pensei, coisa boa, agora eu vou tirar um tempo para mim, para descansar. Quem é mãe de filhos entende que é isso, né? Como a gente precisa de um tempinho pra gente. E quando eu ia descansar, o Espírito Santo falou para mim, o Mestre te chama. E aquela palavra ardeu no meu coração. E eu me lembrei da Maria, Marta e Maria. E foi algo tão incrível, porque eu sempre me identifiquei com a Marta. E a maioria das amigas que eu converso também se acham muito parecida com a Marta. Mas com a Maria, dificilmente você vai ouvir alguém que diz, eu sou parecida com a Maria, né? Geralmente a gente se acha parecida com a Marta, aquela mulher que fazia as coisas, que corria, né, que não esperava. E a Maria era aquela calma que ficava aos pés do mestre, que desfrutava da presença dele. E eu sempre me achei parecida com a Marta. Então eu corri para o meu quarto, peguei minha Bíblia, peguei meu caderno de anotações e comecei a escrever tudo aquilo que o Espírito Santo começou a ministrar para mim compartilhar com vocês. Eu espero que essa palavra mude a nossa vida. Essa palavra seja cura, né? Que essa palavra entre nos nossos corações, na nossa mente e traga transformação. Sabe, uma das coisas que me chamou a atenção estudando essa palavra foi que o mais importante não é aquilo que a gente entrega para Jesus. O mais importante é a gente se entregar para Jesus. A primeira lição que eu tirei da história da Marta e da Maria, a Marta, ela queria entregar as coisas para Jesus. Ela queria as coisas boas, ela queria provavelmente, né, fazer uma comida perfeita para Jesus. E a Maria não, a Maria, ela queria se entregar para Jesus. São duas coisas diferentes, sabe? Antes da gente fazer as coisas e entregar para Jesus, é necessário, é preciso a gente se entregar para Ele. Esse é o maior presente. Mas não é sobre isso que nós vamos refletir nesse dia. Quem puder abrir a sua Bíblia, abra comigo em João no capítulo 11, que inicia assim. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Ele enxugou os pés com os cabelos. Mandara as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Então Jesus era amigo da Marta, da Maria e de Lázaro. Ele ia lá, ele dormia lá na casa deles, né? Ele estava sempre junto com eles quando ele tinha a oportunidade. Imagina você ser amigo de Jesus, Jesus ir visitar na tua casa. Marta, atarefada com as coisas para fazer, às vezes a vizinha dela chegava lá, Marta, o que é isso? Que você está tão corrida, está tão apressada, preparando tantas coisas, você vai receber visita? E ela falava assim, pensa o privilégio dela falar, sim, Jesus está vindo aqui, Jesus está vindo me visitar, eu estou me preparando para receber o mestre. Pensa que maravilhoso era a comunhão que elas tinham com Jesus, o sentar na mesa, receber Jesus.
Que maravilhoso que era isso, né? E elas tiveram essa oportunidade de conhecer Jesus, assim, de uma forma tão profunda, de ter Jesus dentro da casa delas. E aí, quando Lázaro adoece, elas sabiam que elas poderiam contar com Jesus. Elas já tinham presenciado muito milagre, elas já tinham ouvido do próprio Jesus tantos ensinamentos. Quando Jesus falava, o coração delas ardia, elas criam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Elas acreditavam nele. E quando Lázaro adoeceu, qual era óbvio? Vamos avisar Jesus. Jesus vai vir, Jesus vai curar Lázaro. Nem vamos ficar preocupada. Lázaro não vai morrer. Jesus vai curar ele. Ele não vai morrer. E elas mandaram avisar assim, olha, avisa para Jesus que aquele a quem ele ama. Elas deixaram claro isso. Elas criam que Jesus amava elas. Tá adoecido. Ele continua assim no versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, disse, essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Primeiro elas falaram, aquele a quem amas está adoecido. Depois a gente leu que Jesus amava. Elas não só pensavam que Jesus amava, Jesus realmente amava eles. Jesus tinha eles por seus amigos queridos. E Jesus desfrutava de estar na casa deles, de estar junto com eles. E Jesus amava a Lázaro, Jesus amava Marta e Jesus amava Maria. E no versículo 6 a gente vai parar um pouquinho e vai refletir nesse versículo. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ouviu que Lázaro tinha adoecido. E quando Jesus ouviu que Lázaro tinha adoecido, na mente de Maria e de Marta, quando Jesus ouvisse, ele ia sair correndo da onde ele estava e ele ia socorrer Lázaro, porque Lázaro era amigo de Jesus. Mas sabe, uma das lições que nós devemos aprender com esse texto é que Jesus, ele não tem pressa, e Jesus não sai do propósito dele com a nossa pressa. Nós não podemos apressar Jesus. Você já orou como eu? Algumas vezes a gente ora assim e fala assim, Senhor, eu preciso de um milagre hoje. Você já fez isso? Jesus, eu preciso que seja hoje. Senhor, eu preciso que seja daqui a 4 dias. Eu preciso do milagre. E a gente quer que Jesus se encaixe no nosso tempo. A gente quer que Jesus se encaixe nos nossos planos. Mas não funciona assim. Jesus não sai do propósito dele. Jesus, ele não se apressa com a nossa pressa. Jesus tem o tempo dele. Jesus não é levado pelas emoções. Não, o propósito que ele tem para fazer, ele vai cumprir, ele vai fazer no tempo dele e na hora dele. E aqui conta assim, ó, depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Versículo 11. Disse isso e continuou, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. As circunstâncias que nós estamos passando não definem o nosso futuro. Sabe, as circunstâncias que nós estamos passando não alteram aquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Não vai alterar. Aquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida, independente do momento que você está passando, difícil, independente das tuas frustrações, das tuas guerras, não altera o propósito de Deus. Só que quando a gente está no meio da batalha, a gente se esquece disso. A gente define a nossa vida pelo momento, mas não é assim. Não é pelo momento que nós devemos definir a nossa caminhada com Deus. Sabe, aqui Jesus fala assim, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Para Jesus estava claro, ele ia ressuscitar Lázaro, ele só estava dormindo. Sabe, Jesus não estava aflito, meu Deus, e agora?
E aí, Pai, e agora o que nós vamos fazer? Lázaro está doente. Sabe, as coisas que acontecem na nossa vida difícil não pegam Deus de surpresa. Não pegam, nada pega Deus de surpresa. Nada foge do controle de Deus, nada faz com que Jesus pense, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não. Sabe, Jesus estava em paz. Independente do que você está passando, da situação difícil que você está passando, do Lázaro que morreu, fique em paz. Jesus está com você, Jesus ama você, Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Jesus, você não vai conseguir apressar Jesus com a tua urgência, vai haver o tempo certo para ele fazer o milagre. E continua assim, ó, responder os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Não estava entendendo nada, né? Quantas vezes a gente se encontra igual aos discípulos, a gente não entende nada que está acontecendo, está dando tudo errado, e a gente está fazendo a coisa certa, mas está dando tudo errado. E a gente não entende. A gente quer explicar o sobrenatural com o natural e não tem como. O sobrenatural não se explica de maneira natural. E os discípulos estavam querendo explicar isso. Se está dormindo, então ele vai melhorar. Eles não tinham entendido ainda que Lázaro tinha morrido. E no versículo 13 fala assim, ó. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos até ele. Então eles não estavam entendendo, e Jesus falou, olha, Lázaro morreu. Lázaro está morto. E algo que Jesus falou que me chamou muita atenção, e tem outra versão que eu até marquei, que fala assim, ó, então disse-lhes abertamente, Lázaro morreu, e por vossa causa estou satisfeito. Jesus olha para eles e fala assim, olha, Lázaro morreu, mas por causa de vocês, eu estou satisfeito de não estar lá. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, se Jesus estivesse lá, é claro que Jesus ia curar Lázaro. É claro que Jesus não ia deixar Lázaro morrer. Então Jesus estava satisfeito, Jesus estava contente por não estar lá. Mas por que isso? E aí continua o versículo. Por não me encontrar ali nessa altura, pois isso dar-vos-á uma outra oportunidade de confirmarem a vossa fé. Quando a gente se encontra em batalhas cruciais, em lutas, que a gente pensa que não vai vencer, a mesma coisa que aconteceu com os discípulos quando Lázaro estava doente e morreu, é Jesus nos dando mais uma oportunidade de firmar a nossa fé nele. Sabe, é muito fácil quando as coisas estão bem, a gente crer em Jesus, a gente cantar, a gente adorar Jesus, mas e quando as coisas estão difíceis? De que forma nós nos comportamos? De que forma eu me comporto? De que forma você se comporta? Simplesmente a gente tem a visão e a nossa vontade que o Lázaro ressuscite. A gente não pensa no processo, mas esse processo na nossa vida é tão importante. Eu digo mais importante do que o Lázaro ressuscitar, porque nesse processo de dor, de dificuldade, de dúvidas, de angústias, nós somos transformadas por Deus. Esse processo nos faz com que a gente seja madura, com que a gente amadureça, com que a gente cresça no Senhor. O óleo, ele sai quando ele é o quê? Quando ele é prensado. É nas lutas, é nas nossas dificuldades que nós demonstramos o quanto nós cremos em Deus, o quanto que nós temos fé. Tem uma versão que fala assim, ó, vocês vão crer de fato. Vocês vão crer de fato, vocês precisam ver isso, vocês precisam ver que Lázaro morreu já faz 4 dias e que não tinha como ele voltar à vida. Quem pode fazer isso? Só sou eu. Jesus queria falar isso para eles. Eu quero que vocês creiam em mim de uma forma tão profunda, que vocês nunca mais duvidem que eu sou capaz de fazer, que eu sou Deus que faz milagres, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que você consegue crer em Jesus? Será que você consegue crer que Jesus, ele vai ressuscitar o Lázaro que morreu? Que Jesus tem poder para fazer o milagre que você precisa? Será que o Lázaro, ele não morreu para que você creia de fato que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo? Jesus permitiu tudo isso para que você cresce e a tua fé fosse testada e você fosse aprovada. Que Jesus,
Ele é o Messias? E aí continua assim, ó, no versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou lá, fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estádios em Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-los acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. A Maria ficou em casa. Por que a Maria ficou em casa? Você já se sentiu ofendida com Jesus? Você já se sentiu triste com o Mestre a ponto de as pessoas falarem: olha, Jesus está fazendo muita coisa, está vindo um avivamento, você vê a tua amiga a cada dia mais crescendo em Deus, recebendo dons, recebendo talentos, e alguma parte da tua caminhada você se cercou com problemas, com situações, com lutas tão grandes que te derrubaram e você não acreditava que você passaria por isso. Porque algumas vezes nós pensamos que por nós agirmos da forma correta, nós vamos ter resultados bons. E não, muitas vezes você agir da forma correta, você não vai ser recompensada. Aqui na terra, você não vai ser. Sabe? E nós muitas vezes somos igual a essa Maria. E eu vou provar para você que você pode ser muito mais parecida com a Maria do que com a Marta. Aqui a Bíblia fala assim, ó, que a Marta saiu correndo ao encontro de Jesus, mas a Maria, ela não, a Maria ficou sentada. Pode ser que eu estou falando com muitas mulheres que estão sentadas e você está ouvindo o que Jesus está fazendo e você está ouvindo que Jesus está vindo, mas você pensa, por que você me deixou nesse momento difícil? Por que você me abandonou? Por que você deixou que minha mãe morresse, meu pai morresse? Por que você deixou que meu filho morresse? Por que você permitiu isso? Por que você permitiu eu descobrir que eu tenho um câncer, uma doença terminal? Por que você permitiu que eu passasse por traição? Por que você permitiu que eu fosse desprezado e que eu fosse lançado fora? Você era meu amigo e você me deixou por quê? Eu não vou ir ao teu encontro, eu vou ficar sentada aqui. Eu sei que você está lá, mas eu não vou até você. A fé da Maria foi abalada e a nossa fé muitas vezes é abalada também. Muitas vezes nós passamos por provações tão difíceis que parece que é difícil e é impossível a gente conseguir restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Você pode estar passando por tudo isso e você pode estar sentada como Maria. Mas eu quero dizer para você que Jesus, o Filho de Deus, Ele não despreza você. Ele ama você, Ele se importa com você e Ele entende as tuas dores, Ele entende as tuas dificuldades. Eu também passei por momentos difíceis, momentos cruciais em que a minha fé, ela foi provada. Todas nós passamos. Momentos em que eu falei para Deus, acabou. Eu não consigo mais crer no Senhor como eu cria antes, porque eu acreditava que o Senhor fazia um milagre. Eu acreditava que o Senhor ia agir no meu tempo. Eu acreditava que as coisas sairiam da forma que eu quero. Eu tinha criado um Jesus para mim, mas eu não tinha conhecido Jesus como Ele era. Eu tinha um Jesus que fazia o que eu queria, na hora que eu queria, da maneira que eu queria, no dia que eu queria. Um Jesus que ia me livrar de tudo o mal, que não ia permitir nada de ruim acontecer na minha vida. Um Jesus que ia me defender sempre da forma que eu queria. E não funciona assim. O mundo, a gente passa por lutas e por aflições. A Bíblia fala isso, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não significa que você está passando por guerras, por lutas, por dificuldades. Jesus não ama você. Jesus ama você, Jesus cuida de você. A Bíblia fala que Jesus amava Maria. Mas ela ficou sentada, ela não acreditava mais nesse amor. E aí continua no versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora porém sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará
Na ressurreição, no último dia, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã em particular, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. E eu queria falar para você nesse dia que o Mestre, ele te chama. Aonde você está, não importa, o Mestre te chama. Não importa o quanto você está decepcionada com Jesus, o quanto você está triste com Jesus, o quanto você está aflita com Jesus, o Mestre te chama, o Mestre ama você e o Mestre te chama. Eu lembro de uns momentos mais difíceis que eu passei, foi quando eu tive o aborto. A gente estava muito feliz, né, que o segundo filho viria. A gente foi fazer a ultrassom e quando a gente chegou lá, a doutora falou que o coração não batia mais. E eu lembro de mim na maca, a única coisa que me passou pela mente naquele momento: Senhor, ajuda-me a minha fé não se desfalecer, não se desfalecer. E eu vim para casa com meu esposo e a gente sentou na cama e não havia palavras. A gente simplesmente chorou. Não havia palavras. E ele não me falou nada, ele simplesmente chorou, desabou comigo. E eu acreditava que Jesus poderia ressuscitar o meu filho, que Jesus poderia fazer com que o coração voltasse a bater. Talvez você aí do outro lado pense: nossa, essa mulher é louca, né? Achar que Jesus pode fazer o coração voltar a bater. Jesus pode. Eu já vivi muitos milagres. Eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, e eu sei que Jesus poderia voltar a vida ao meu filho. Jesus poderia. Sabe, mas ele não quis. Eu orei, ele não quis. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei sentada igual Maria. Eu fiquei sentada. Eu pensei que ele não era mais meu amigo e que ele não tinha mais nada comigo, porque ele tinha permitido eu passar por uma situação difícil assim. E eu lembro que... E eu perguntava: Senhor, e aí, por que isso aconteceu? Não, você não é assim? Quando acontece uma coisa ruim, quando acontece uma injustiça, uma dor, uma perda, você pergunta: por que morreu? Que passa? Jesus que passa? O Senhor não podia fazer o milagre? O Senhor não podia curar? Por que isso aconteceu? Por que eu perdi o meu emprego? Por que o meu casamento acabou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, essa sou eu e você. Nós somos assim. A nossa tendência é assim, questionarmos a Deus: por quê? Por quê? Por quê? Por que o Senhor não fala? Por que o Senhor não me defende? Onde é que está o Senhor? Parece que o Senhor está tão longe, o Senhor nem olha mais para mim. E eu estava arrumando a casa e na hora o Senhor me perguntou assim: quando você soube e o teu esposo da notícia que teu filho tinha morrido, o que ele falou para você? O que teu marido falou para você? E eu parei para pensar assim, e o Carlito não tinha falado nada para mim. Ele tinha sentado do meu lado e chorado. Eu falei: e ele não falou nada, Senhor. Ele só sentou do meu lado e chorou. E Deus falou para mim: e você queria que eu falasse o que para você? O que você queria que eu falasse para você? Ainda que eu falasse para você que eu te daria 10 filhos, não consolaria a dor da morte de um. Mas eu sentei do teu lado e eu chorei com vocês. Sabe quando você pensa que Jesus está tão distante de você? Jesus está do teu lado, chorando com você. Jesus está se importando com você. Jesus está cuidando do teu coração, mas às vezes a gente não consegue ver isso. Porque a gente cria um Jesus pra gente que vai fazer tudo que a gente quer. E não é assim. As nossas lutas, as nossas dificuldades nos fazem crescer, nos fazem amadurecer em Deus. A gente está aqui, a gente está sujeito a tantas coisas. Jesus pode nos guardar e livrar? Pode. E muitas das vezes Jesus nos livra e nos guarda. Mas no vale da sombra da morte, todas nós um dia vamos passar. E se você está passando por esse vale, não pense que Jesus te abandonou. Não pense que Jesus não está nem aí para o teu problema. Jesus está. Jesus está preocupado com você. Jesus ama você. Jesus está junto de você. E Jesus quer tratar o teu coração nesse dia. E aqui continua, né, no versículo 31.
Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria foi sincera. Jesus não tem problema de você falar o que você está sentindo, a raiva que você está sentindo, a frustração de que você está sentindo. Jesus não tem problema. Não adianta você ir domingo a domingo na igreja com o coração triste, amargurado, chateada com Jesus. Sabe, Jesus tem problema com a falsidade e isso nos afasta. A Maria estava ferida e ela jogou isso para Jesus. Ela falou: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que tu não veio? Ela quis falar para Jesus. Por que tu não veio? Eu confiei tanto em você. Por que tu permitiu o abuso quando eu era pequena? Por que tu permitiu com que eu passasse necessidade e fome? Por que tu permitiu que o meu esposo me abandonasse? Por que tu fez isso? Jesus não tem problema com a tua sinceridade. Sabe, seja verdadeira com Cristo. Fale aquilo que você está sentindo. Fale o que há dentro de você para o Mestre. E aí continua assim, ó. Jesus vendo-a chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Jesus se perturbou. Jesus se perturba com aquilo que nos incomoda. Jesus sente as nossas dores. Jesus foi um homem de dores. E no versículo 34 fala: perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus chora com você. Jesus sente a tua dor, Jesus sente as tuas lutas, Jesus sente aquilo que você está sentindo. E Jesus chama você que está aí do outro lado: Maria, se levante de onde você está. Maria, cumpra o teu propósito. Maria, volta a sonhar novamente. Você estava ofendida comigo, pensando que eu tinha abandonado, que eu tinha esquecido de você. Não, eu não esqueci. Eu permiti que tudo isso acontecesse para que você se fortalecesse em mim, para que a tua confiança, a tua força, a tua estabilidade não fosse em homens, mas fosse em mim. Jesus está chamando você nesse dia. Levante como Maria. Saia depressa de onde você está. Volte a orar, volte para o teu quarto. Eu não sei qual era o teu lugar de oração. O quarto, a sala, o banheiro, a cozinha, eu não sei. Jesus está lá, Jesus está te esperando. Que você vá até o encontro dele. Deus abençoe a cada uma de vocês. Deus dê paz para vocês. O Senhor guarde a família de cada uma de vocês. Um abraço, queridas. Beijo, até a próxima.